Quando comecei a namorar minha esposa, eu tinha 15 anos e o padrasto dela me deu esta pedra que tinha um dragão esculpido nela. Era legal, na verdade, e era pesada. Levei para casa e coloquei no meu quarto dentro do meu móvel de entretenimento. Com o tempo, ficou difícil dormir bem à noite. Eu acordava constantemente e tinha dificuldade para voltar a dormir. Durante esse mesmo período, eu tinha pensamentos suicidas cada vez mais frequentes. Comecei a me afastar da minha família. Um dia eu estava cuidando do meu sobrinho pequeno e estava sentado do lado de fora, falando ao telefone, olhando pela janela para ficar de olho no meu sobrinho que estava dormindo no sofá. Quando de repente uma pequena sombra escura, cerca de 1,20 m de altura, passou de um cômodo para o meu quarto. Imediatamente, senti arrepios e estava com muito medo de voltar para dentro. Outra vez, estava dormindo no meu quarto e acordei com essa mesma sombra parada sobre mim, e eu não conseguia me mexer nem dizer nada. No momento em que comecei a rezar, ela desceu para a minha cama e pude me mover novamente. Levantei e corri para fora do quarto e acabei dormindo no sofá. Um dia, estava assistindo a um programa sobre assombrações e eles mencionaram como um demônio se prendeu a uma boneca. Foi quando tudo se encaixou para mim. Que tudo começou a acontecer quando recebi aquela pedra de dragão do padrasto da minha namorada. Abri o meu móvel de entretenimento e ela havia sumido. Procurei por toda parte e nunca mais encontrei. Mas desde que desapareceu, tudo parou. Eu voltei a ser eu mesmo e não tive mais encontros com sombras nem terrores noturnos. Há mais uma pequena observação e não tenho certeza se está relacionada ou não, mas durante esse período desenvolvi diabetes tipo 2. Sempre me perguntei se isso teve alguma coisa a ver com isso. Olá a todos. Tenho ouvido algumas histórias estranhas da minha filha ultimamente, que tem me lembrado de uma experiência que tive quando era mais jovem. Queria ouvir a opinião de vocês sobre isso. Um pouco de história primeiro. Em 94, quando eu tinha 11 anos, tive um encontro com algo que só consigo descrever como uma pessoa das sombras. Na época eu não tinha ideia do que era. Um fantasma, um alienígena, não tinha a mínima ideia. Tudo começou numa noite de abril, enquanto eu dormia, sonhando. No meu sonho, eu estava sentado num muro, olhando para o campo de educação física da minha escola, quando um garoto que me incomodava na vida real veio até mim, me socando no peito e me derrubando do muro. Senti toda a força física do golpe, e isso me acordou. Acordei gritando para ele, com o peito doendo pelo soco. Meu corpo físico tinha sido atingido, e eu fiquei sem ar. Quando acordei, dei um pulo para sentar, segurando o peito, tentando respirar. Assim que olhei para o outro lado do quarto, vi essa coisa. Parecia um monge encapuzado sombrio. Onde deveria estar o rosto dele, era apenas uma sombra mais escura. Parecia estar dobrando algo nas mãos, repetidas vezes. Digo, dobrando, mas era como se ele estivesse manipulando um pano líquido. O tecido fluía para trás e para frente em suas mãos, e também era preto. Uma luz brilhante vinha de trás da criatura. Lembro de conseguir ver os meus pôsteres na parede atrás dela. Não havia outra luz no quarto, além da que emanava dele. Assim que o vi, fiquei paralisado. Estava preso no meu corpo. Não conseguia me mexer, e agora meu peito doía ainda mais, já que não conseguia respirar. Não sei quanto tempo passou comigo nesse estado. Depois de um tempo, comecei a sentir meu corpo voltando para mim. Primeiro meus dedos dos pés começaram a se mexer, depois meus dedos e pálpebras. E então, uma onda de sensações voltou para mim. Finalmente consegui respirar e me mover, e a criatura ainda estava lá. Não fazia ideia do que fazer. Se eu fosse correr para fora do quarto, teria que passar por essa coisa, já que ela estava muito perto da entrada do meu quarto, e eu não queria que essa coisa me tocasse novamente. Tentei falar com ela, perguntando quem era, o que ele queria, por que ele me bateu. Disse a ele para sair. Ele não respondia. Continuava olhando para baixo, para o que estava dobrando nas mãos, e olhava para mim de vez em quando,
como se estivesse se certificando de que eu estava ficando parado. Algo me dizia que de alguma forma essa coisa sabia do que eu estava sonhando e que tinha usado o sonho para me atacar e me acordar, ou algo assim. Quanto mais ele ficava lá, mais medo eu sentia. Tentei me beliscar, fechar e abrir os olhos, e ele ainda estava lá. Eu morava em Los Angeles, e isso foi alguns meses depois do terremoto de Northridge. Depois de passar por isso, tinha esse medo de ficar preso no meu quarto durante um terremoto, então por um bom tempo, guardava suprimentos perto da minha cama. Garrafas de água, bolachas salgadas e uma lanterna. Mantinha a lanterna embaixo do meu travesseiro. É difícil descrever, mas era como se ouvisse uma voz na minha cabeça, tentando me ajudar com esse encontro. Ela me lembrou sobre a lanterna, mas me disse para não deixar a criatura ver eu pegá-la. Não tinha ideia do que faria com uma lanterna contra essa coisa, mas era tudo o que tinha. Então, fingi que achava que estava sonhando e que estava voltando para a cama. Enquanto me deitava, pude ver a postura da criatura das sombras mudar. Parecia ficar agitado, prestando mais atenção em mim, mas não parava de dobrar o pano líquido. Peguei a lanterna e abri os olhos para ter certeza de que ainda estava lá. Estava. Assim que me sentei e liguei a lanterna para brilhar nele, a criatura implodiu no nada. Pude ver uma espiral de escuridão e luz por alguns segundos, e então desapareceu. Na manhã seguinte, tinha um hematoma no peito onde fui atingido. Nunca mais vi a criatura das sombras. Tive algumas experiências na vida que me fizeram pensar se estavam relacionadas a isso, mas não pude ter certeza. Avançando para agora, 25 anos depois. Sou casada e tenho 2 filhos lindos. Meu filho parece ter um pouco de um brilho psíquico. Ele previu algumas coisas antes de acontecerem e compartilhou alguns sonhos comigo. Ele vem mostrando sinais disso desde que começou a falar. Mas minha filha nunca pareceu ter o mesmo sexto sentido. Até agora. Há alguns meses, minha filha de 5 anos começou a me contar sobre sonhos que estava tendo, sobre um homem das sombras. No primeiro sonho dela, ela sonhou que tinha acordado para usar o banheiro. Quando terminou de usar o vaso, abriu a porta do banheiro para sair e o viu do outro lado da porta. O homem das sombras a perseguiu, tentando pegá-la, e acabou mordendo o dedo dela. Ela teve vários sonhos sobre o homem das sombras a perseguindo nos últimos meses. Ela diz que ele de alguma forma transformou seus sonhos bons em sonhos ruins e tem medo dele. Nunca contei a ela ou ao meu filho sobre meu encontro com uma pessoa das sombras. Com a história que ela me contou sobre seu homem das sombras, ela deixou claro que só o viu quando está dormindo e sonhando. Até hoje. Ela estava na pré-escola hoje, tomando um lanche. Estava em pé junto a uma mesa, onde estava seu lanche e leite, e olhou para cima, para a entrada da sala de aula. Viu o homem das sombras dos seus sonhos, do lado de fora da porta da sala de aula. Isso a assustou tanto que derrubou a caixa de leite. Tentou apontar para os colegas de classe, mas mais ninguém o viu. Ela diz que o homem das sombras fugiu quando percebeu que ela podia vê-lo. Não sei o que fazer. Meu marido, mesmo sendo um crente em possibilidades paranormais, acha que ela só tem uma imaginação muito fértil. Ele não está dizendo que ela está mentindo, mas acha que ela não viu realmente o que pensa ter visto. A forma como ela fala comigo sobre esse homem das sombras e os detalhes que me conta sobre os sonhos me arrepiam. Me lembra muito do que eu enfrentei quando era criança. Não quero que minha filha tenha medo dessa coisa. E não quero mais que ela tenha sonhos com essa coisa. Mas não acho que dizer a ela algo como "não é real" vá ajudar. Também não acho que dizer a ela que acho que é real vá ajudar. Lembro que meus pais não acreditaram em mim depois da minha experiência. E isso doeu. Eles me diziam para não ser bobo ou dramático, mesmo sabendo que o que aconteceu comigo era real e eu estava aterrorizado. Pelo menos eu era mais velha quando tive minha experiência. Minha filha tem apenas 5 anos. Também não tenho certeza se isso é algo paranormal. Pode muito bem ser que ela esteja tendo um pesadelo recorrente inspirado por algo assustador que viu na TV. Seja o que for isso, não acho que ela esteja sendo boba ou dramática, e não acho que ela esteja mentindo. É real para ela.
E se isso for paranormal, o que diabos é isso? É a mesma coisa que me atacou? Está indo atrás da minha filha agora? Por quê? Ou é uma entidade completamente diferente? Uma lenda local, em uma pequena cidade no México. É uma história que os pais contam às crianças para não ficarem acordadas até tarde. Homem todo de preto. Ele é como uma sombra. Tudo o que ele usa é todo preto, carro, bicicleta, cavalo, etc. Ele vai até a sua janela por volta das 2 ou 3 da manhã. Se você ainda estiver acordado e olhar para ele, ele entrará e te matará ou sequestrará. Mas se não olhar para ele e fingir estar dormindo, eventualmente ele desistirá e irá embora. Eu vivenciei isso. Acordei para fazer xixi e voltei para a cama e então ouvi pedras se movendo como se alguém estivesse caminhando. Não dei muita importância até ouvir que estava se aproximando da minha janela. Galhos quebrando, grama se movendo, pedras se movendo. Eu me cobri e fingi estar dormindo. Ouvi ele pegar nas grades da minha janela e bater, bater, bater. Eu podia ouvi-lo respirar. Não mexi um músculo. Não sei quanto tempo fingi antes de realmente voltar a dormir. Mas não sei se meus primos estavam pregando uma peça ou não, porque a porta faz um barulho alto quando é aberta. Felizmente, isso só acontece nessa pequena cidade. Isso aconteceu comigo quando eu estava na minha adolescência. Minha família saiu para uma caminhada de um dia, e eu não estava com vontade de ir, então apenas fiquei em casa. As coisas estavam bem na maior parte da manhã, e pelo que me lembro, acho que só fiquei pela casa, arrumando um pouco, assistindo TV. Era cerca de 13h quando decidi ler um livro. Eu me acomodei no chão da cozinha e sala de jantar perto da porta de vidro que leva à varanda para aproveitar o sol enquanto lia. Estava agradável, nada parecia fora do lugar. Perco a noção do tempo quando leio, então não posso ter certeza de quanto tempo fiquei sentado ali quando de repente minha pele começou a formigar como louca. Eu nunca tinha sentido algo tão intenso. Formigamento correndo por toda a minha pele, e os pelos dos meus braços estavam arrepiados. Percebi duas coisas. Algo estava errado, e eu não estava sozinho. Sem pensar, olhei para cima, e por alguns segundos que pareceram durar uma eternidade, vi a sombra mais negra em plena luz do dia. Quase parei de respirar. Ela estava parcialmente na entrada que levava da área da cozinha e sala de jantar para a sala de estar. Lembro-me claramente que parecia masculina. Era alta, tinha cabelos espetados e parecia magra. Não consegui ver o rosto da coisa, mas ela definitivamente estava me observando. Então ela deu um passo para trás e desapareceu. Meu coração martelava, lentamente coloquei o livro no chão, levantei e fui até onde tinha visto essa figura de sombra. Não havia indicação de que ela tinha estado lá, exceto por um local ligeiramente frio na entrada. Tremendo, voltei para onde estava sentado ao sol, lendo meu livro, e fiquei lá até minha família voltar para casa. Não contei nada a eles sobre o que tinha acontecido, e só alguns anos depois contei para minha irmã mais nova o que tinha visto na casa dos nossos pais. Então ela relatou uma história que era semelhante à minha. Uma sombra havia se formado na parede, mais ou menos na mesma área onde eu a tinha visto, logo após a entrada para a sala de estar. Ela disse que tinha ficado por alguns momentos antes de desaparecer completamente, e ela também estava sozinha na época. Nunca perguntei ao meu irmão mais velho se ele tinha experimentado alguma coisa, mas os dois irmãos mais novos e eu tínhamos certeza de que havia algo naquela casa. Os três, em algum momento, acordamos ao som de alguém caminhando no meio da noite, quando ninguém estaria acordado. O som começava do nada. Esses passos lentos e arrastados que iam da cozinha para a sala de estar e depois paravam. Poderia ter sido o homem das sombras, ou talvez fosse algo mais. Nunca mais vi aquele homem das sombras enquanto vivi lá, mas nunca vou esquecer. Não vou fazer uma longa introdução, exceto que fui criado ao ar livre.
caminhadas, pesca em água salgada, caça e sou um escoteiro águia. Isso aconteceu há 20 anos no noroeste da Flórida. Eu estava trabalhando turnos noturnos de 12 horas há quase um ano. Não estava bêbado ou usando qualquer outra coisa. Levei meu carro conversível para um lava-rápido antigo por volta da 1h30 da manhã. Não havia outros carros lá e estava localizado em uma estrada principal, mas sendo uma cidade de tamanho médio, não havia muito tráfego naquela hora. Estacionei o carro perto das máquinas de aspiração com a frente voltada para a estrada e a traseira em direção às baías de lavagem de carros abertas. Tirei os tapetes, liguei a máquina barulhenta e comecei a limpar. Quase 3/4 do caminho, eu estava inclinado metade para dentro e metade para fora do carro. Senti uma sensação avassaladora de estar sendo observado. Saí do carro e me levantei. Não estava esperando o que vi. É difícil descrever, mas farei o meu melhor. Atrás de mim estava uma das baías de lavagem de carros. 3 delas se conectam com paredes de blocos de cimento entre elas. Configuração típica: mangueira de um lado, sem frente ou traseira para que você possa passar por ela. Teto de cerca de 6 metros de altura. O topo do teto tinha uma grande luz que iluminava as baías e projetava cerca de 3 metros em cada extremidade das baías. Eu tinha usado esse lava-rápido a minha vida toda até me mudar da área. Havia algo lá. Não estava de pé, apenas lá. Eu não descreveria como flutuando, mas não estava tocando o chão. Parecia que a forma tinha cerca de 2 metros de altura, e a parte inferior estava a cerca de 60 centímetros do chão. Isso vai parecer insano, mas aqui vai. Era como olhar para a sombra de alguém. Pude distinguir uma área da cabeça, ombros, onde os braços estariam e área das pernas. Proporcionado como seria um humano alto, mas era toda sombra. Sem lacunas onde estariam as axilas ou linhas centrais para as pernas. Uma sombra em pé, eu acho que eu chamaria. O corpo principal era preto com um pequeno efeito de estática de TV por toda a parte, em TVs antigas. Ao redor de seu contorno completo, só posso descrever como eletricidade estática. Não disparando para fora por toda parte longe dele, mas arqueando ao redor dele. Não acreditei por um segundo. Notei que tudo mais parecia normal. Então não estava tendo um ataque cardíaco ou convulsão. Eu podia ver a cerca e as caçambas de lixo atrás dele. Estava literalmente quase no meio da baía de lavagem, mas mais para frente. Estava a cerca de 20 metros de distância de mim. Não senti nada de ruim vindo dele. Não me senti doente, apenas como se estivesse lá para me observar. O barulho alto da aspiração ainda estava ligado, e eu não conseguia ouvir nada vindo dele. Então não sei se ele fez algum barulho. Eu o reconheci em minha mente. Pensei, ok, eu vejo você. Vou pegar minhas coisas e sair. Nunca se aproximou ou se moveu. Estava apenas lá. Fui ao redor do carro e peguei meu tapete no lado do passageiro. Não faço ideia do porquê. Deveria ter simplesmente saído. Contornei a frente do meu carro com ele ainda lá. Sentei, liguei o carro, olhei para trás e ele tinha desaparecido. Saí imediatamente. Não espero que ninguém entenda. Só sabia que não estava lá para me fazer mal. Tive algumas coisas estranhas acontecendo na floresta. Nada louco. Realmente senti que era um observador. Estava lá apenas para observar. Pesquisei por outros encontros com descrições como essa, mas não encontrei nenhum. Contexto. Meu pai comprou uma casa em 1965 por um preço que ele disse ser uma pechincha na época. Foi construída por volta dos anos 20 e era enorme, com cerca de 400 metros quadrados, nas colinas do oeste, com uma vista incrível, logo abaixo da mansão Pitoc. Ele nunca soube por que estava tão barata, mas não fez muitas perguntas. A casa era ótima, exceto pelo porão que inundava no inverno com água da chuva. Seu primeiro casamento terminou no início dos anos 70 e ele permaneceu solteiro por alguns anos. Durante esse tempo, ele afirma que o FBI veio à casa e fez algumas perguntas sobre o porão.
Ele me disse que eles disseram que uma mulher foi encontrada enforcada na garagem, logo antes de ele comprar a casa. Eles assumiram que foi suicídio, e ele pensou que este deveria ser o motivo pelo qual a casa estava barata. Ele disse a eles que estava vazia quando se mudou. Ele os deixou entrar e eles vasculharam o porão. Ele lembra que eles não contaram muita coisa, mas os vizinhos lhe disseram que os proprietários anteriores estavam envolvidos em coisas estranhas, com muitas festas, carros de luxo entrando e saindo a toda hora. E eles costumavam frequentar o Henry Tillis, um restaurante local. Mais sobre isso em um momento. Ele se casou com minha mãe em 74, tendo eu e meu irmão. No ensino médio, lembro-me de alguns homens vindo e dizendo algo sobre o Henry Tillis estar sendo demolido, e eles queriam olhar o porão novamente. Eles disseram que eram do FBI. Meus pais os deixaram entrar e explicaram que a casa tinha sido remodelada para resolver o problema da água. Saí para algum lugar e não sei sobre o que mais conversaram. Nunca pensei muito nisso até anos depois. Enquanto eu crescia, os 4 outros filhos do meu pai, que eram bem mais velhos do que eu, se mudaram enquanto eu ainda era muito pequeno, para a faculdade, etc. Seus 2 meninos às vezes ficavam conosco no verão, as meninas não. Mamãe e eu sempre assumimos que as meninas não gostavam de nós. Nos anos 80, quando eu tinha cerca de 10 anos, minha mãe começou a ter sonhos com uma criatura sombria masculina que pairava sobre ela à noite. Ela acordava e ela ainda estava lá. Ela gritava, lutava, dava socos e ela não iria embora até meu pai acordar. Ela rastejaria para o pé da cama e ela a seguiria, mantendo seu rosto no dela e desaparecendo assim que meu pai se sentasse. Nota lateral: o plano da casa era muito interessante, com uma ala dos donos. Uma única porta levava a um corredor com uma sala de estar separada, banheiro e quarto. O pequeno corredor podia ser trancado, assim como cada um dos 3 quartos. A garagem compartilhava uma parede ao longo do quarto principal. Um sótão sem janelas acima da garagem compartilhava uma parede com 2 quartos no andar de cima. Meus pais descobriram que se a porta que levava ao corredor estivesse trancada e o quarto principal no final do corredor estivesse trancado, ela não teria esse sonho. Meu pai testou isso ocasionalmente, às vezes de propósito e às vezes por acidente. Ambos afirmam, 100% das vezes, se apenas uma porta fosse deixada destrancada a qualquer momento antes da manhã, ela teria a experiência. Tinha que permanecer trancada quando alguém saía do quarto, aberta muito brevemente, para ir pelo corredor curto até o banheiro à noite, sendo trancado atrás deles quando saíam com uma chave. A chave não podia permanecer na fechadura da porta. E sim, é claro, eram chaves no estilo antigo. Meu pai, extremamente pacifista, também começou a manter um machado embaixo do lado da cama dele. Durante os anos 80, minha mãe voltou a trabalhar e contratou babás que moravam conosco, que por acaso eram mulheres. Elas nunca trabalhavam para nós por muito tempo. Suas razões eram vagas, mas sempre sobre a casa, assustadora. Assumimos que elas estavam sendo simpáticas, já que meu irmão precisava de cuidados especiais e era extremamente desafiador, e assumimos que elas não queriam dizer coisas ruins sobre ele. Quando eu era adolescente, com esse hábito bem estabelecido de trancar as portas, minha tia veio ficar conosco depois de fazer uma cirurgia. Uma manhã, ela se desculpou com minha mãe sobre como ela deve ter acordado toda a casa. Ela relatou a exata mesma experiência. Ela acordou com uma figura sombria, que ela tinha certeza absoluta de que era masculina, pairando sobre ela. Ela permaneceu lá e não saiu até que ela estivesse exausta de gritar. O quarto de hóspedes em que ela ficou fazia fronteira com a garagem. Ela teve a experiência todas as noites até sair e nunca mais aconteceu novamente. Quando adultos, minhas irmãs e eu nos tornamos amigos. Há anos, eu na casa dos 30 e uma das minhas irmãs, na casa dos 40, estávamos tomando drinks, falando sobre os bons e velhos tempos, e eu contei a ela sobre a experiência, conforme foi compartilhada comigo ao longo dos anos, por mulheres do lado da minha mãe. Nunca vou esquecer a expressão dela. Ela continuava olhando para o marido dela e para mim, enquanto eu contava o que tinha ouvido. Quando terminei,
Com um rosto muito pálido, ela relatou suas próprias histórias. Ela me contou como sua mãe teve a mesma experiência e algumas outras. Sua mãe costumava colocar fita adesiva sob as cadeiras na sala de jantar à noite com números escritos nelas. Ela verificava as cadeiras e as encontrava fora de ordem. Ela as reorganizaria e as encontraria movidas no dia seguinte. As cadeiras não estavam espalhadas, apenas reorganizadas, mas ainda enfiadas. As crianças não brincavam na sala de jantar e afirmavam nunca ter movido as cadeiras. Minha irmã me contou sua própria história do homem sombrio. Ela e sua irmã tiveram exatamente a mesma experiência. Seu marido também não conseguia acreditar, pois ela já tinha contado a ele, e era por isso que nunca visitavam o pai e ficavam naquela casa até ele se aposentar e se mudar. Seu marido sempre assumiu que era algum pesadelo adolescente e bobagem. O quarto que as irmãs compartilhavam fazia fronteira com a parte do sótão da garagem. Uma pequena porta, quase pela metade, levava do sótão sobre a garagem até o banheiro delas. O banheiro tinha duas portas, uma para o corredor e o quarto da babá ou quarto de hóspedes, e outra para o quarto das irmãs. Se a porta do banheiro ou a porta do quarto estivesse destrancada, elas veriam o homem sombrio. Alguns anos atrás, minha esposa e eu estávamos em Portland e decidimos passar pela casa antiga. Bati na porta e o proprietário respondeu e foi gentil o suficiente para nos deixar ver a casa. Eles tinham reformado e ela nos mostrou toda a casa muito gentilmente e eles fizeram muitos trabalhos. Ela parecia gostar de mostrar. Eventualmente, subimos e a pequena porta de cima para o sótão da garagem tinha sumido. Uma parede sólida no lugar dela. Eu bati na parede e perguntei: "Como você chega ao sótão?" E a mulher me olhou confusa. Eu disse a ela: "Há um corredor atrás desta parede, que vai sobre o quarto principal e até o sótão e até a garagem. O quarto tem cerca de 6 por 9 metros, você não pode perder." Ela insistiu que não havia nenhum quarto. Eu garanti que sim, e contei a ela como eu e meu irmão costumávamos brincar lá e guardar nossas coisas de Natal, roupas velhas e móveis. Ela ficou muito nervosa, e então disse que precisava fazer algumas tarefas e que tínhamos que ir. Fomos apressados para fora. Ela foi muito educada, mas claramente não queria continuar conversando. Quando saímos, olhei para cima e você podia ver o corredor que levava à garagem ainda estava lá. O revestimento da casa estava claramente disposto para um corredor e um grande quarto conectado à garagem. Tinha facilmente 60 metros quadrados de corredor e sótão que eles fecharam, e posso apenas presumir que foi para acabar com a experiência, ou homem sombrio, como as pessoas chamavam isso. Eu realmente gostaria de voltar e ver se mais alguém teve experiências estranhas. Eu diria que não acredito em fantasmas, mas acredito que há algo muito estranho nessa casa. Eu olhei na internet e a casa mudou de mãos novamente. Eu me pergunto se alguém vai descobrir e reabrir o sótão. É óbvio que está lá. Fiquei na casa de uma amiga quando tínhamos 8 anos. Eu estava me mudando para outra parte do país, então seria nosso último dia e noite juntas. Não me lembro muito do que fizemos, mas acho que foi um dia bastante normal. Algum tempo durante a noite, acordei para ir ao banheiro. Levantei-me cuidadosamente para não fazer barulho e abri a porta do quarto. Na escuridão da casa, pude distinguir uma espécie de sombra humanoide andando pelo corredor. Esfreguei os olhos confusa e quando olhei novamente, ela tinha desaparecido. Fui acordar minha amiga e contei o que tinha acontecido. Depois de uma pausa, ela me confessou que vinha sentindo a atmosfera em sua casa estranha há alguns dias. Isso foi o fim, pois sua mãe ouviu meus passos barulhentos quando voltei para o quarto e nos pediu para voltarmos para a cama. De vez em quando escrevo para ela e pergunto sobre aquela noite, mas ela diz que não se lembra de nada, nem mesmo da atmosfera estranha que disse que havia. Tenho mais histórias, cada uma mais arrepiante, mas elas podem parecer muito irreais para contar, então decidi contar esta que não é tão assustadora.
Quando eu tinha cerca de 4 ou 5 anos, precisei ficar bastante na casa da minha avó enquanto meus pais estavam se divorciando. Eu e minha irmã tínhamos visto uma figura de sombra no final do corredor da minha avó, sempre apenas parada ali perto do quarto no final do corredor. Eu sempre achei que fosse meu avô, já que ele faleceu quando eu tinha 3 anos, mas minha irmã tinha visto a mesma figura de sombra no final do corredor quando meu avô estava vivo. Minha irmã tem 8 anos a mais do que eu. Minha avó tinha uma porta de vidro ligeiramente opaco e fosco para a sala da frente que geralmente mantínhamos fechada. Você pode ver até o final do corredor e uma visão levemente borrada de uma foto de um avião quando a porta está fechada, e você definitivamente consegue ver uma pessoa real andando pelo corredor, embora borrada. Mas essa figura de sombra estaria lá de vez em quando. Todos nós podíamos vê-la com a porta fechada, mas assim que a porta era aberta, ela desaparecia. Sempre um local frio no final do corredor também. De qualquer forma, em uma noite em particular que eu estava passando lá, eu estava sentindo como se alguém estivesse me observando o tempo todo. Minha avó me colocou na cama e eu sentia como se olhos estivessem me encarando. Tentei ignorar, mas então pude sentir e ouvir uma respiração pesada bem atrás de mim, como se os pelos do meu pescoço estivessem arrepiados e eu pudesse sentir a respiração na parte de trás do meu pescoço. Pensei que fosse minha avó vindo me verificar, mas não ouvi a porta abrir de jeito nenhum. Virei minha cabeça esperando ver minha avó, mas não havia ninguém lá. A porta estava fechada. A respiração parou no meu ouvido. Eu estava sinceramente aterrorizado e não consegui dormir na casa da minha avó depois disso. Até hoje, ainda vejo a figura de sombra ocasionalmente no final do corredor e ainda sinto o local frio quando passo por ali. Não acho que ele nos tenha causado algum mal todo esse tempo, e o espírito, seja meu avô ou algo mais, nunca fez nada malicioso. Mas aquele momento solidificou a existência de espíritos e fantasmas para mim. Deixe-me começar dizendo que o paranormal é normal para minha família. Então, fantasmas, espíritos, assombrações, seja lá o que você queira chamar, nunca foram um assunto tabu para nós. Cresci vendo algo, contava para alguém, e todos ouviam e davam conselhos. Cresci sem ter medo do paranormal e fui ensinado a ser respeitoso. Durante toda a minha vida, tenho vivenciado atividades paranormais, seguindo em frente até o meu último ano do ensino médio. Novamente, fui ensinado a respeitar os mortos. Então nunca fui caçar fantasmas ou tentei mexer com espíritos. Nada do tipo. Se você faz isso, tudo bem. Fui ensinado a não fazer. Cada um com suas escolhas, no entanto. No último ano, recebi uma tarefa para encontrar ancestrais na cidade e ver até onde conseguia encontrar parentes. Minha avó nos contou, a mim e a minha prima, que estava no 2º ano na época, sobre um cemitério antigo onde ela acreditava que uma prima estava enterrada e como chegar lá. Então, fomos lá, encontramos o túmulo dela e pegamos as informações. Agradecemos por permitir que obtivéssemos as informações da sua lápide e para que ela descanse em paz. O tempo todo que estivemos lá, eu e minha prima nos sentimos muito estranhos, como se estivéssemos sendo observados e não de uma maneira boa. Cheguei em casa e tudo estava bem até eu ir para a cama e sentir a mesma sensação. Estava deitado na cama, mas olhando para a porta do meu quarto para o corredor e sentindo como se alguém estivesse lá me observando. Isso continuou por meses. Pensei que era o único que percebia até que meu irmão, com 10 anos na época, começou a me perguntar se podia dormir no meu quarto comigo porque estava com medo do corredor. Ele me disse que sentia como se alguém estivesse o observando do corredor e que era uma sensação ruim. Concordei que não era uma energia agradável, como a sensação de estar com um membro da família ou talvez apenas um espírito passando. Era uma sensação sombria e arrepiante. Disse a ele que estava tudo bem, e nós dois deitamos na minha cama, olhamos para o corredor e sentimos olhos sobre nós. Ambos dissemos a oração do Senhor e fomos dormir. Não somos uma família super religiosa, mas eu e meu irmão sentimos naquele momento que precisávamos dizer a oração.
Me formei no ensino médio e as coisas se acalmaram. As sensações pareciam ter ido embora. Até aquela manhã. Minha mãe foi trabalhar e meu irmão foi para a escola. Levantei e entrei no chuveiro, e enquanto lavava o cabelo, uma sensação pesada caiu sobre mim e senti que estava sendo observado. Virei minha cabeça para olhar para o lado e do outro lado da porta do chuveiro de vidro distorcido estava uma figura alta e escura. Eu podia ver a cabeça e os ombros, mas nenhum outro detalhe além dos olhos vermelhos. Gritei. Abri rapidamente a porta do chuveiro e ela desapareceu. Rapidamente me vesti, enrolei meu cabelo ensaboado em uma toalha e saí de casa, indo direto para a casa da minha avó e contando a ela, chorando. Ela parecia tão assustada quanto eu. Minha avó acredita que era uma pessoa das sombras. Eu e minha mãe estávamos brigando muito também. Discussões completas com gritos, o que nunca fizemos antes da viagem ao cemitério. Minha avó ligou para minha mãe e elas chamaram alguém para purificar nossa casa. Eu nunca mais voltei e me mudei. Minha mãe vendeu a casa e ainda sinto sensações horríveis quando passo por lá. Essa é a minha pior experiência paranormal. Não faço ideia de quem ou o que era, mas tenho medo daquela casa agora, e demorou quase 1 ano antes de eu parar de ter ataques de pânico no chuveiro. Contei essa experiência apenas para a família e alguns amigos. Antecedentes. Esqueço quantos anos eu tinha quando isso aconteceu. Talvez uns 19. Não importa muito. De qualquer forma, eu estava passando tempo com amigas. Tínhamos passado o dia juntas e decidimos encerrar com um filme no cinema. Logo que o filme estava acabando, Jaime recebeu uma ligação da mãe dela, e a pobre mulher parecia extremamente assustada. Ela disse que algo estava em sua casa, mas ela e a irmã de Jaime não sabiam o que era. Ela pediu para todas nós irmos até lá, então saímos do cinema e corremos para a casa dela. Quando chegamos lá, pude sentir que algo estava simplesmente estranho. E aparentemente eu não era a única, porque Jaime, Brittany e Muriel concordaram unanimemente que também não gostavam da atmosfera na casa. A mãe da Jaime nos disse que ela e a irmã de Jaime, vamos chamá-la de Ariel, estavam apenas passando o tempo no quarto principal e assistindo televisão, quando de repente o cachorro da família, Sammy, começou a latir aparentemente para nada. Elas tentaram acalmá-lo, mas ele continuava olhando para o mesmo ponto na parede, onde a porta do quarto e a seção do banheiro se conectavam. No começo, elas não podiam ver nada, mas enquanto observavam, Sammy escapou de suas mãos e correu até a parede, ainda latindo e agora rosnando também. Enquanto ele fazia isso, uma sombra de repente se revelou e deslizou pela parede até o banheiro, onde uma cortina que estava presa repentinamente se ergueu com um estrondo, seguido de um som de zumbido, antes de ficar em silêncio. Foi quando elas desceram correndo, e a mãe dela nos chamou. Elas não queriam ficar sozinhas lá, e nós não as culpávamos. Sem saber mais o que fazer, nós nos reunimos em círculo e começamos a rezar. A mãe da Jaime nos disse para não abrirmos os olhos até que todos tivéssemos terminado, mas eu olhei porque estava curiosa, e até hoje eu desejo não ter feito isso. Lá, no canto da sala de estar onde estávamos, eu vi uma figura parada. Era mais preto que o preto, como uma massa sólida que a luz não conseguia penetrar. Ele estava olhando diretamente para mim. Assustada até a alma, fechei imediatamente os olhos e comecei a rezar mais forte, e assim que fiz isso, o ar na sala se limpou, como se o peso tivesse sido sugado para fora, e todos, incluindo eu mesma, nos sentimos mais leves. Pensamos que fosse o fim, então todos nós fomos para a varanda da frente para conversar e fazer piadas, tentando relaxar e processar, sabe? Tudo estava bem por alguns minutos quando, do nada, Sammy começou a latir como louco e saiu correndo pelo caminho de entrada. Eu vi a mesma figura preta meio voando ou flutuando, ou algo assim descendo a calçada enquanto Sammy corria atrás dela, e então ela simplesmente se levantou e desapareceu. Sammy parou de latir assim que ela se foi e voltou trotando até nós, língua para fora, rabo balançando, como se nada tivesse acontecido.
Não tenho certeza do que era ou o que aconteceu com isso, mas até hoje, a memória daquela coisa, seja lá o que fosse, ronda o canto da minha mente. Eu tive uma experiência com uma figura alta de sombra negra. Eu morava em uma casa onde 3 pessoas foram mortas dentro dela. Os corpos estavam escondidos no sótão. Eles foram removidos quando encontrados pelo proprietário anterior. Eu tinha cerca de 6 anos e estava deitado na cama. Eu senti algo me observando do canto do meu quarto em direção à direita. Bem, eu adormeci, eu estava fora o dia todo e estava cansado de brincar. Bem, eu acordei. Não sei que horas acordei, presumo que era meia-noite devido à escuridão. Eu senti um medo tremendo que me sacudiu até a alma. Eu não conseguia me mexer 1 centímetro. Nunca tive esse sentimento em minha vida e nunca mais o tive. Enquanto minha visão voltava para mim na escuridão, vi uma figura grande, eu presumo que tinha 2 metros de altura, pairando sobre mim com um enorme chapéu. A primeira coisa que fiz foi gritar por minha mãe e meu pai, mas não consegui. Parecia que minha voz estava quebrada. Tudo o que pude fazer foi chorar enquanto via essa criatura ou suposto homem me encarando. A parte louca é que ele simplesmente desapareceu na escuridão. Não havia vestígios de alguém ali. Quando finalmente consegui falar novamente, gritei por minha mãe e meu pai. Eles entraram e expliquei a eles o que aconteceu. Eles atribuíram isso apenas a um pesadelo. Não havia como alguém estar dentro da casa. Isso foi até 10 anos depois. Eu tinha 16 anos. Na época, mudamos para uma casa espaçosa muito agradável. Tinha cerca de 17 acres de terra e tinha 500 metros quadrados. Bem, eu era um gamer e ficaria acordado a noite toda naquela época. Fiquei acordado a noite toda jogando Minecraft com os amigos. Fiquei muito cansado, então desliguei meu computador e troquei de roupa. Como de costume, fui para a cama, mas desta vez senti algo errado no fundo do meu peito. Eu simplesmente presumi que estava cansado e nada estava errado. Mas não muito antes de eu adormecer, ouvi algo no canto do meu quarto sussurrando. Junto com uma respiração longa e profunda, eu não conseguia me mexer de novo. Não associei os dois antes que fosse tarde demais. Meus olhos estavam fixos no canto do quarto e eu vi novamente essa figura, com 2 metros de altura e um enorme chapéu. Fechei os olhos o mais apertado que pude e estava respirando muito pesado pelo que vi. Enquanto meus olhos estavam fechados, senti um peso pesado sobre meu peito. E enquanto eu rezava para que qualquer ser sinistro ou figura de sombra me deixasse em paz, ele simplesmente sumiu. Aquela noite eu estava abalado. Fiquei acordado a noite toda com as luzes acesas. Coloquei um pouco de música e tentei me distrair com o que aconteceu. Quando a manhã chegou, contei para meu pai. Meus pais se divorciaram, então tudo que eu tinha era meu pai. Ele me disse que sabia que algo estava me seguindo quando eu era pequeno, dizendo que eu lhe disse que tinha um amigo quando era pequeno e que ele simplesmente não queria me assustar. Seja lá o que fosse essa coisa, não era amigo meu. Eu experimentava pesadelos com essa figura de sombra, eu suponho, quase mensalmente. Mas desde que me mudei, não tive um único pesadelo. Me mudei muitas vezes por causa do divórcio dos meus pais. Apenas achei que deveria compartilhar essa experiência com a qual tive medo de compartilhar por um tempo, porque as pessoas pensariam que eu estaria louco. Esta foi a minha experiência. Espero que alguém possa encontrar clareza sabendo que não é o único que passou por isso.